Vamos ler a palavra que Deus nos pôs no coração, no livro dos Salmos, o Salmo 141. Senhor, já te clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz quando a te clamar. Suba a minha oração perante a tua face, como incenso, e seja o levantar das minhas mãos, como o sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas vãs, de coisas más, com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma das suas delícias. Fira-me o justo, será isso uma benignidade. Repreenda-me, será um excelente óleo, que a minha cabeça não rejeitará, porque continuarei a orar a despeito das suas maldades. Quando os seus juízes forem arremessados da rocha, ouvirão as minhas palavras, pois são agradáveis. Como quando alguém lavra e sulca a terra, são os nossos ossos espalhados à boca da sepultura. Mas os meus olhos te contemplam, ó Deus. Senhor, em ti confio. Não desampares a minha alma, guarda-me dos laços que me armaram e dos laços corrediços dos que praticam a iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, até que eu tenha escapado inteiramente. Amém. Mais um dos salmos de Davi. O Davi, como a Irmandade sabe, a origem dele, o seu primeiro trabalho que a Bíblia narra, a sua convivência em família, como foi na sua lida, como tudo a Bíblia fala como aconteceu, e ele teve um acúmulo de experiências em decorrência dos fatos que veio na vida dele, até porque Deus já o havia escolhido, irmãos, posto os olhos sobre ele, e ao longo do tempo foi trabalhando na vida de Davi. Os irmãos sabem que ele provou de tudo. A princípio foi lidar com o rebanho, uma tarefa mais voltada, próxima da família, né? Seus irmãos já mais velhos, mais maduros, foram cuidar de outras partes. Mas coube a ele no princípio essa tarefa. E para tudo aquilo que a gente faz, seja o que for, dentro das proporções, existem desafios, existe dificuldade. Um doutor tem as suas dificuldades, um aluno tem dificuldade, o adulto tem as suas dificuldades, a criança tem as suas dificuldades. O pobre tem, o rico tem. Não há quem vive neste mundo que não tem dificuldades dentro da sua condição de vida. Todo mundo passa seus apertos. Pode ser que algum filho que não pensa um pouco, não imagina as dificuldades que um pai tem, porque ele não foi pai ainda, não é pai, ela não é mãe, então não tem ou não teria talvez a percepção das dificuldades de um pai, o quanto é difícil e complexo a gestão de família. Controlar um, porque os filhos não são iguais,
não somos. Cada um tem um jeito de ser, um caráter, uma personalidade. Então o pai, nasce um, depois vem o outro, ele vai percebendo junto com a mãe as inclinações, o jeito daquele filho, e vai passando a tratar. Um come mais, o outro não come quase nada. Um gosta de quase tudo, o outro é muito seletivo para se alimentar. E a vida é bem assim. Um é de um jeito, outro é de outro. E o pai tem seus desafios, a mãe tem desafios que é só dela, e o pai tem que é só dele. Os dois têm desafios mútuos. Bendito seja o nome do Senhor. E as crianças têm desafios. Elas têm desafios que elas nem conseguem expressar, e nem exprimir, e nem pedir. Então elas têm um jeito de pleitear o que precisa, desde quando nasce. Criança recém-nascida, ela não pede, ela não expressa como quem entende. Me dá leite, me dá mamadeira, estou com frio, estou com dor. Ela manifesta as suas dificuldades tudo através do choro. É chorando. Chorou é porque não está bem. E Davi, ele teve desafios lá, a Bíblia não fala, né? Mas talvez deve ter tido na grande família, com os próprios irmãos. Lá no campo, no rebanho, teve lá suas dificuldades. A Bíblia narra algumas, por ser bem sucinta a escritura. Então ela pegou alguns pontos do urso, do leão. Mas sabe lá no dia a dia quantas coisas. Tudo isso foi enriquecendo esse homem. Mas além disso, ele se dedicou também à parte musical. Se dedicou. E quem vive no campo, a gente imagina que é assim, não é? Assentado talvez numa sombra, enquanto o rebanho pastoreava, a música com a natureza, eu não sei nem dizer por falta de vocabulário, mas isso deve gerar. Até um irmão que é arquiteto, ele falou assim: você quer ver os projetos aflorar? É só sentar debaixo de uma árvore, numa mesa, olhar uma água, olhar uma natureza, um pássaro, o verde. Eu não sei, parece que aquilo vai mexendo com a gente, gerando uma criatividade e tal. Então a gente imagina que Davi, na parte da música, ele juntava uma coisa com a outra, e ali no campo mesmo era música e ovelha, ovelha e música. Mas tinha outros valores, porque a Bíblia fala que ele era sisudo, que ele era isso, que ele era aquilo. Tem pessoas que carregam com ela muitos valores. É só chegar a hora, e nesta manhã Deus manda esta palavra, porque Ele está preservando alguém, acumulando na tua vida valores para o teu amanhã. Valores para a tua família, valores para a obra de Deus. Tem valores que são como ferramentas dentro de uma caixa, que não é usada enquanto não chega a hora, não é usada enquanto não chega o momento. Mas chegando o momento, aqueles valores são como peças que a pessoa vai tirando porque chegou a hora. E aqui a Bíblia fala que o salmista ora para que seja preservado no meio da tentação. Preservado. Ora, se fala de preservação, é porque já alcançou um patamar bom. E ele não pode ser deteriorado, ele não pode ser tocado, ele não pode ser mexido. Tem que preservar, tem que manter, não pode ter mudança, não pode ceder. Irmãos, tem coisas ricas pela frente, tem patamares ainda a ser conquistados espiritualmente, mas o que Deus já fez. Esta palavra não adianta na casa o marido falar, é para a mulher, e ela falar, é para ele. Não adianta até quem atende a obra estar ouvindo e falar, isso é para fulano, isso é para quem prega, isso é para todos nós.
Há patamares já conquistados que, se não se preservar, toda conquista deteriora, tudo o que se consegue acaba. E o salmista que ele pedia: Senhor, a ti eu clamo, me escuta, dá ouvido à minha voz quando eu a ti clamar. Porque ele percebia que tudo aquilo que de Deus tinha sido construído tinha que ser preservado. Eu não posso perder o que já está na minha mão. Será que, ouvindo a palavra de Deus nesta manhã, não tem alguém cedendo, e o que Deus já pôs na tua mão está sendo tirado e tu não percebes? Grita por socorro que Deus te preservará. Preservará dentro de ti o Espírito Santo, a paz da família, a paz do casal, a paz interior, o equilíbrio que Deus te deu. Tu não podes perder o equilíbrio. Preservação não é simples, não é? Preservado no meio da tentação, é no meio. É cercado. E tentação, irmãos, não daria nem para enumerar, porque não é só o aspecto de o homem ser tentado pela figura feminina ou ela pela figura masculina, não é só isso. O homem pode ser tentado pelo dinheiro, pela posição, pelo status, pelo poder, pela glória, pelo pódio. Entra inveja, entra ciúmes e essa é uma tentação. E tentação, ela não desiste. Os irmãos vejam quando termina, acho que em Lucas, lá a tentação de Jesus, está escrito assim: e ele, o outro, se ausentou daquela tentação por algum tempo. Então ela se torna implacável. Ela persegue o jovem, vai tentando para ver se ele falha, se ela falha. Casou, não acaba. Depois vem a outra tentação para não preservação do matrimônio conquistado. E vai indo. E tudo aquilo que Deus vai pondo na mão da gente, vai fazendo a gente conseguir, depois vem esses desafios para tirar da minha mão, da tua mão, aquilo que já foi dado. Por quê? Preservando aquilo que já veio, vem vindo o Senhor com mais alguma coisa. E está aqui esta palavra. Deus quer preservar o que te deu, porque já tem alguma outra porção a caminho da tua própria vida. Glória ao nome do Senhor. Então ele pede para que Deus o escute, que a oração dele suba perante a face do Senhor, que o levantar das suas mãos seja como o sacrifício da tarde, e veja onde ele entra. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Tentação. Que chega uma hora que é tanta coisa que vem, e vem a tentação para falar, vem a tentação para agitar, vem a tentação para se defender, vem a tentação para dar o troco, vem a tentação para vingar. E os irmãos sabem que, dependendo daquilo que a gente fala, ou a gente constrói, ou a gente derruba, ou a gente conserta, ou a gente desconcerta. Por isso que ele falava: põe uma guarda na minha boca. Não é que ia pôr um prendedor nos lábios. Essa guarda, equilíbrio, prudência, cuidado. E nós estamos vivendo um período que muita gente não tem guarda na boca. Falar é prazer. Falar desse, falar daquele, criticar aqui. E vai falando.
E a pessoa esquece que deve ser assim, Deus é que nos guarde. Quando a vida estiver findando, o filme da vida da pessoa vem à tona. Você falou desse, falou daquele, machucou o outro, manchou o outro, destruiu o outro. Irmãos, eu não tenho outra palavra, é essa palavra que Deus está falando aqui. Então, para que ele fosse preservado, a sua integridade, a sua paz, o seu equilíbrio e o patrimônio que Deus tinha colocado dentro dele na sua vida, naquele trabalho e na posição que Deus lhe deu, ele falava: põe uma guarda na minha boca, porque a fala daqui, a fala de lá, pode induzir um ou outro a falar o que não deve, de forma inadequada. Falar línguas é glorioso, receber os dons é sublime, mas que nesta manhã o Senhor põe um guarda nos nossos lábios. Disso dependerá a nossa paz. Senão, o marido, numa fuga de sentimento, fala para os amigos da esposa: minha esposa é ruim, minha esposa é isso, minha esposa. E ele e ela, como não põe a guarda também, e fala do dela. E vai na podóloga e fala desse. E vai na que penteia o cabelo e fala do outro. E hoje o WhatsApp e ligação daqui. E as bocas acabam ficando sem guarda. E o salmista, ele pediu aqui: põe uma guarda na minha boca. Põe uma guarda. Me segura. Tem piedade de mim. A tua paz me faz bem. Por isso que não é só dinheiro, não é só aquilo que a gente pensa que é pontual. Nós podemos ser tentados em tudo, pela vanglória, pela posição. O irmão que prega, por exemplo, se Deus o abençoa muito, ele pode ser tentado. Está vendo como eu tenho? Está vendo como eu prego? Está vendo como eu posso? Está vendo? E hoje está esse negócio, está os seguidores. Não, tentação. Hoje Deus está entrando nos corações, nas nossas vidas, para tirar tudo isso, afastar de nós e preservar a riqueza da graça. É o maior patrimônio da nossa vida. Há momentos, irmãos queridos, que para nos mantermos em paz, temos que ser surdos, mudos. Para avançar tem que recuar, para ganhar tem que perder. Se não perde, não ganha. Se não chora, não canta. Por que a criança depois para de chorar? Porque chorou. Chorou para ter, depois parou de chorar porque veio o socorro. Se te cabe chorar um pouquinho, chora agora. A criança, quando nasce, eu até fiquei revoltado no terceiro filho, fui no médico, ele pôs o menininho esticadinho de pé em cima de uma mesa e deu um tapinha assim atrás dele, e o menino abriu a boca. Eu fui, não, é só para abrir o pulmão. É só para abrir o pulmãozinho dele. Às vezes Deus quer abrir o pulmãozinho da gente um pouquinho, para a gente chorar, para a gente orar, para exercitar. É a palavra de hoje. Glória ao nome do Senhor. Ponha uma guarda na porta dos meus lábios. Deus, pondo essa guarda, os nossos lábios vão se abrir somente para aquilo que for construtivo. Aquele homem afoito, bravo, áspero. E tem gente que não é áspero para falar, mas com o seu jeitinho fere, machuca. E hoje o Senhor está passando nas machucaduras de todos e trabalhando na porta dos nossos lábios.
haja paz na vida de cada um. E para ser preservado, atravessar esse período doloroso de angústia. Irmãos, nem todos estão se mantendo. Quando nos cultos presenciais lá atrás, pouco presente. Depois vieram os online, começou bem, agora pouco presente. E agora, em decorrência de tudo que ocorre, alguns também se servem do momento pouco presente. Pouco presente antes, pouco presente agora e pouco presente depois. Nem todos estão sendo preservados. Seu jeito de ser, sua busca, sua identidade cristã. O lar não está sendo preservado. A jovem que não está sendo preservado. Ainda uma jovenzinha disse, então, Morani, outro dia chamei um grupinho de amigos para congregar. Falei, não, vamos comer. Tem tanto tempo para comer. Pode comer depois do culto, uma pizza, uma esfirra. Então, assim, Deus olha para nós e hoje Ele manda esta palavra, que é a palavra da preservação. Quando se preserva o que a gente tem, pode estar certo que haverá progresso, haverá sucesso. Quando a gente é preservado no meio, na hora difícil, é igual às empresas agora. Aquelas que não ganham dinheiro, mas também fica sem dever e vai se mantendo, a hora que passar esse período ruim, pode ter certeza que a sementeira, a colheita vai ser boa. Sabe passar o momento ruim? A hora que passar vai ficar bom. E hoje Deus manda esta palavra, por quê? Hoje está terminando na vida de alguém o seu tempo ruim. Glória ao nome do Senhor. Não inclines o meu coração para o mal, que eu não tenha instabilidade, que eu não deixe o lugar que eu estou para ocupar com coisas más, com gente que pratica a iniquidade. A gente precisa discernir bem com que espírito as pessoas se aproximam de nós. Às vezes vem para semear uma semente, isso e aquilo. Aqui fala, tudo isso faz parte da preservação. Por isso que se educa um filho em casa desde pequenininho, ele passa o dia inteiro com pai e mãe, depois em 1h30 de aula, aprende a falar uma palavra que não deve com os amiguinhos. Porque ser preservado não é simples. É a convivência do adulto que trabalha, que estuda, que transita no meio da sociedade. A gente tem que ir e voltar, estudar, trabalhar, crescer, evoluir, mas preservado. Se alguém está buscando a palavra em algum lugar por causa da faculdade, não desista, estuda. Saia de lá daqui 4, 5, 6 anos com uma boa formação, bem instruída, bem instruído, mas preservada. Preservado. Íntegro. Fiel. Senão teu título e a tua profissão vai te valer por quantos anos você durar ou a tua saúde. E termina. Mas aquele que é preservado no meio da tentação, passa por aqui. Lá na frente voa para a glória. Bendito seja o Senhor. E ele até fala aqui, fira-me o justo, e será isto uma benignidade. Repreenda-me, e será um excelente óleo que a minha cabeça não rejeitará. Fira-me o justo. Porque o justo, quando ele aconselha, o justo, quando ele fala, ele não mata, ele não humilha. É um ferimento sadio, benigno. É o conselho que constrói, mas não empurra, não achata, não elimina. Porque é o justo que aconselha.
É o justo que está ferindo. Tudo que o justo faz não dá prejuízo. Mas quando começa a ter prejuízo, é porque está faltando a condição de justo. Fica um com a perna quebrada aqui, o outro com o dedo quebrado ali, uma família machucada lá, um outro ferido lá, um outro eliminado ali, o outro lá. Está faltando a natureza de justo. Glória ao nome do Senhor. Mas o salmista, e aqui fala da humildade, não é? Mas o salmista, ele abre mão disso. Fira-me o justo. Se é um justo, se eu careço de instrução, se eu preciso de um bom conselho, que ele me fira. Vai doer um pouquinho, mas não vai me matar. Quem que toma injeção por prazer? Ninguém. Mas é um ferimento justo para a saúde. A benzetacil dói, mas passará. Não é? E hoje está esta palavra, talvez ele está sendo uma vacina para alguém, mas não vai te matar. Vai sarar a tua casa, vai sarar a tua família, vai sarar o teu interior e a tua convivência. E isto me será um excelente, olha, eu não rejeito, era o salmista falando, eu não rejeito o conselho vindo de Deus, a instrução vindo de quem ama, de gente de paz, eu não rejeito. Irmãos, por isso que ele queria ser preservado. Chegar num patamar desse não é simples, porque às vezes a nossa arrogância, o nosso eu, a gente se sente tão autossuficiente que a gente não aceita conselho. A gente só quer falar, mas ouvir não. É só a gente que entende, é só a gente que sabe, é só a gente que é iluminado. E vai falar com quem não aceita. Ele te fere. Mas para alcançar esse patamar e esta santa condição, é só Deus que pode. Então, quem está esperando o dom de línguas e outros dons, continue batendo, continue buscando. Mas hoje Deus está arrumando a nossa casa. Bem-aventurado é o homem, a mulher, o filho, o pai, a mãe, o marido, porque às vezes nós achamos que por ser o marido não carece de conselho e de instrução. Meu irmão, ninguém é pleno. Tem hora que o conselho vem da esquerda, tem hora que vem da direita. É para o bem da gente, venha daqui ou venha de lá. Vamos ouvir. Isto será um excelente óleo. O que fez? Lá os criados do pai de Saul não achavam a jumenta, já 3 dias, ninguém falava nada, os empregadinhos ali, o moço junto, até que uma hora veio o conselho. Ô Saul, a gente já está 3 dias aqui andando, né? E você quer voltar já, depois de 3 dias, voltar de mão abanando? O profeta está aqui perto, o profeta Samuel. Se Saul fosse arrogante quando o moço, se fosse petulante, eu não sei, eu sei o que eu faço, vamos voltar e acabou. Porque tem gente assim, tem que ser como eu quero. Mas ele ouviu o conselho que veio debaixo do empregado do pai. Tá bom, profeta tem, e olha, ele resolve, Deus está com ele. Eu conheço, se é filho do patrão não sabe, mas eu que não sou nada, ele está ali. Encaminhou e os irmãos sabem no que deu. Passaram lá, salvo erro, à noite com Samuel, encontraram. Samuel ainda falou para ele, quantas jumentas, fica sossegada que já estão achadas, viu? Mas o teu